Alô, amigos, vamos continuar nossa série mostrando quem faz o Diário de Pernambuco. E hoje nós recebemos com muito prazer uma figura muito querida e uma das grandes repórteres que o nosso jornal tem, Tânia Páscoa. Tânia, como foi sua formação acadêmica? Eu sou formada, João, obrigada pelo convite. Eu sou formada em jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. E por que o jornalismo entrou na sua vida? Então, o jornalismo entrou na minha vida muito assim, de uma conversa que eu tive até com minha mãe, porque eu queria fazer veterinária, João. Imagino gostar de bicho, né? Eu gostava muito de cachorro e assim, era muito gostava de animal. E aí minha mãe uma vez disse, olha, é bom você estar preparada para de madrugada você ir fazer um parto de uma vaca. Eu disse, parto de uma vaca? Ela fez, é. Eu disse, acho que eu não vou querer não. Aí ela conversando comigo disse, você já pensou em jornalismo? Você sabia que seu pai foi correspondente do Jornal do Comércio e do Diário de Pernambuco? Eu disse, não. Ela fez, seu pai foi. Eu disse, que interessante. Aí comecei a pensar sobre o assunto, porque eu gostava, apesar de gostar de cachorro, mas eu gostava muito da área de humanas e não gostava da área de exatas. Aí, de repente, essa possibilidade começou a me interessar. E aí eu comecei a pesquisar a respeito, aí fiz a faculdade de jornalismo e me encontrei realmente no jornalismo. Na verdade, foi minha mãe que me direcionou de uma certa forma. Mas na sua carreira, algumas vezes você também teve esse negócio de madrugada. Sua mãe não sabia, mas teve, né? Teve sim. Quer dizer, jornalismo também tem isso, né? Jornalismo também tem isso. Inclusive, assim, teve uma certa vez que eu era repórter da TV Asa Branca, lá em Caruaru, não é? E aí tem uma coisa de você ficar meio de sobreaviso, né? Era um plantão meio de sobreaviso. E aí eu falei pro vigilante, olha, se acontecer uma coisa grave, ele fez, grave tipo o quê? Tipo, caiu um avião, né? Se acontecer uma coisa grave, aí o senhor liga para mim. Aí ele ligou, disse, dona Tânia, eu disse, o que foi? Ele fez, caiu um avião. Eu disse, é sério? Ele fez, caiu um avião. Então, tem essas coisas de acontecer e você ter que sair para fazer, né? Mas essa questão do factual sempre instiga qualquer jornalista, né? Então, assim, isso sobe no sangue, você não olha o horário, você não olha que, se não comeu, se não, você sai e vai fazer a matéria. Eu acho que foi uma experiência muito boa, nessa época que eu tive, antes de vir aqui para o Diário, esse tempo lá no interior e também fazendo televisão, que me ajudou, inclusive, na profissão que eu fui fazer depois, que eu comecei a cobrir urbanismo e mobilidade, pela visão que eu tinha da própria imagem, né? Que eu sempre tive uma preocupação muito com a imagem, depois que eu vim para o impresso, justamente por o tempo que eu passei em televisão. Isso me ajudou a desenvolver a preocupação com a imagem. E essa sua atuação no impresso lhe traz saudades da imagem da televisão? Às vezes traz uma saudade, mas é uma saudade que passa rápido, porque assim, ao contrário da televisão, o impresso lhe dá mais liberdade na pesquisa, no aprofundamento das coisas, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi muito desde que eu cheguei aqui no Diário, e a parte que eu tinha feito lá em televisão, que eu fui repórter, fui apresentadora, fui editora, então assim, meio que eu já tinha feito tudo ali. Então assim, começar do impresso já como repórter, então assim, eu comecei tudo novamente. Então assim, foi e o texto de TV com o texto de impresso completamente diferente, né? Completamente diferente. Teve aquela fase de adaptação. Era muito legal aquela coisa de você sair para produzir uma matéria sozinha. E você saía e fazia sua matéria sozinha, sem precisar daquele aparato que a televisão exigia. Isso dá uma certa independência. E como foi o pulo do impresso para a internet? Continua, né? Esse pulo, ele ainda continua, ele não acabou, na verdade, porque a gente ainda continua fazendo as duas coisas, não é? E eu ainda sou também editora do impresso, mas também escrevo, tanto para o impresso como para o online, e também coordeno pela manhã essa parte do online, né, dos repórteres que estão na editoria de local, que é uma editoria que exige muito, porque é a cidade, né? Você tem que mostrar o que está acontecendo na cidade. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, como outras editorias, como
como o Brasil, como economia, que pode usar material de agência. Não, a gente tem que produzir. Então, é uma editoria que está sempre muito ativa. E como é que começou a sua paixão pela mobilidade? Então, foi um convite de Vera Oganto, né? Eu fazia já urbanismo. Então, assim, eu sempre olhava para a cidade e enxergava algumas coisas. E aí ela me convidou para fazer o blog de mobilidade, na época que eu fazia o blog, e me perguntou se eu podia fazer. Aí eu comecei a trabalhar mais sobre isso, a ir mais para os congressos dessa área, entendeu? A criar uma rede de contatos para poder vocês ter uma formação melhor, né? Porque assim, apesar de que as pessoas brigam que eu sou especialista na área, eu não sou especialista, eu sou curiosa na área, não sou especialista. E vivo a cidade, né? Porque eu percorro a cidade, eu sei o que está acontecendo na cidade. Recente pesquisa mostrou que Recife tem o segundo pior trânsito do Brasil, né? Que mais demora, e aliás, qualquer recifense sabe disso. Tem jeito de melhorar o trânsito do Recife? Tem jeito, não só de Recife, mas em qualquer lugar, se mudar a concepção de como as pessoas querem se deslocar, né? Como as pessoas querem se deslocar. E isso é uma pergunta que eu digo assim, o que é que acontece que a gente não tem um transporte público de qualidade que consiga atrair quem está no carro para o transporte público? E tem uma série de fatores que dificultam isso. E uma vez um internauta me perguntou, disse, como é que você vai para o trabalho? Você vai de ônibus? Eu disse, na verdade, eu vou de carro, não é? E ele disse, mas por quê? Ele disse, porque esse deslocamento de casa para você pegar o transporte público ainda não dá uma qualidade nem uma segurança necessária. Você não tem calçadas adequadas, bem iluminadas, os acessos de sua casa para um ponto de ônibus ou um terminal de ônibus tem que ser no máximo de 500 metros, entendeu? E você tem que ser a segurança de ir e vir. E nem sempre você tem isso, né? Outra possibilidade que acontece, por exemplo, em Curitiba, uma experiência de Curitiba que é fantástica, é você fazer a interligação e usar o carro também como modal de integração. Então, assim, você poder deixar seu carro, você sai de casa, que é mais seguro, você colocar em alguma estação, de lá você pegar e voltar de carro. Nosso metrô não tem isso, né? Nosso metrô não tem, perdeu-se uma grande chance disso, né? Uma vez a gente fez uma matéria na estação aeroporto. Daí a gente observou o seguinte, isso foi uma visão de observação, que muita gente deixava os carros nas ruas do entorno e pegava o metrô, ia para o centro, depois voltava e pegava o carro. Isso é uma integração do carro com o transporte público. Mas isso era para ser oferecido de forma segura e incentivada, né? E a gente Porque, não por tem exemplo, isso. eu tenho amigos de bom poder aquisitivo que moram, por exemplo, em Paris, em Nova York, em Madrid, que não tem carro. Ele tem um transporte coletivo tranquilo, e eu digo, não, se eu precisar ir para uma cidade do interior no final de semana, eu alugo. Exatamente. Porque, na verdade, o carro era para ser mais usado por uma questão de lazer, de você ir para outros lugares. Mas o carro ele passou a ser essencial, né? Você vê que eu estava verificando agora nos dados do site do Detran, Recife tem hoje uma frota de 700 mil veículos, não é? E em 2009, se você for os 10 anos, a gente tinha uma frota de 480 mil veículos, hoje tem 700 mil, e não cresceu mais porque houve uma refração da economia. Olha, e o Uber e o 99 estão mudando o quadro? Eu acho que tem uma coisa muito positiva desses aplicativos, sabe? Inclusive, no início, havia uma resistência muito grande dos órgãos públicos em relação a isso, a como utilizar essa questão do Uber. Eu acho que é um caminho sem volta, inclusive no mundo todo. Agora, tem que se ter alguns critérios em relação ao uso desse aplicativo para dar mais segurança para as pessoas, né? Você vê que já há registro de questões de violência com motoristas de Uber, inclusive, né? Assim como os próprios motoristas também são vítimas. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Agora, a gente fica meio patinando em relação à questão da demanda, porque o valor pode alterar muito. Você tanto pode pagar menos ou pagar mais, então você tem que alterar. Mas eu acho que o mais importante do que essa questão do carro, dos aplicativos,
é a melhoria no transporte público, sabe? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E você teve aí a questão da Copa do Mundo, né, João? A gente tem, 5 anos da Copa do Mundo. Foram 2 corredores de transporte. Você tem o corredor leste-oeste e o corredor norte-sul. E para você ter uma ideia, o corredor leste-oeste, por exemplo, que ele tem um impacto maior com relação à arena, hoje ele está transportando cerca de 80 mil passageiros, né? Cerca de 80 mil. E é para ele transportar 140 mil. Então, assim, por que ele não está transportando esse povo todo, né? Temos que estudar. A gente precisa melhorar isso. Nós queremos agradecer e vocês viram por que ela dá show todo dia sobre mobilidade, que é um assunto que interessa a todos nós. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.